Você pode abrir sua Bíblia em Lucas 10, verso 38 ao 42. E abre também em João 12, do 1 ao 11. E nós vamos fazer essas duas leituras porque elas são complementares. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas 10, a partir do verso 38. Você pode acompanhar também aqui na tela, que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã não tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Em João, no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou 1 libra de bálsamo do nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com uma fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, frequentemente tirava o que nele era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós sempre tereis. Vós nem sempre tereis. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois, por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Você pode dizer amém? Prometo que será uma palavra breve, rápida, mas que alimentará os nossos espíritos em nome de Jesus. O tema da passagem de hoje, ou da palavra de hoje, são princípios do relacionamento com Deus: o serviço, a adoração e a comunhão. Jesus era acostumado, durante seu ministério, especialmente nos 3 anos finais de sua vida, a visitar cidades, a conhecer pessoas, e era acostumado a entrar em casas. Esse mesmo Jesus está vivo e assentado à direita de Deus. Você pode dizer amém? Mas ele continua entrando nas casas. Um dia ele entrou na sua casa, sentou à mesa, você ceou com ele e ele ceou contigo. E hoje vocês têm comunhão, até o dia em que esse mesmo Cristo volte, leve a sua igreja até os céus de glória, onde nós teremos comunhão pessoalmente com ele na Nova Jerusalém. Numa dessas andanças, acontece o que está descrito na passagem que nós lemos no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10. Jesus chega até o povoado por nome de Betânia, e nesse povoado, uma moça de nome Marta chama Jesus para entrar em sua casa. E aqui eu preciso fazer algumas ponderações
sobre Marta, que muitas vezes é vista como uma figura de segundo, terceiro plano, mas Maria só assentou aos pés de Jesus porque Marta convidou Jesus para entrar em sua casa. Você percebe que existe qualidade também na vida de Marta? Foi ela quem viu Jesus passar por Betânia e disse: Senhor, entra em minha casa, esse lugar é teu, nós queremos te ouvir. Ou melhor, para ela, nós queremos te servir, nós queremos ter a honra de servir aquele que é o grande rabi, o grande mestre. E naquele cenário, Maria aproveita da ocasião, escolhe uma parte ainda melhor, ao invés de servir, sentar aos pés do Senhor Jesus para poder ser servida pela palavra dele. Convide Jesus para entrar todos os dias na sua casa. Essa igreja tem por lema que nós iremos transformar cada lar em um altar. E eu creio que o Senhor Jesus está aqui conosco hoje. Você crê? Mas eu creio que o Senhor Jesus irá conosco para casa também. Eu creio que o Senhor Jesus irá conosco para o nosso trabalho amanhã. Você pode dizer amém, meu irmão? Ele vai estar no teu trabalho, enquanto você, Will, vai estar fazendo pão. Enquanto você, pastor Cássio, vai estar tosando um cachorro. Enquanto você, Alexandre, vai estar vendendo um serrote. Já pensou Jesus no seu trabalho? Fale para quem está do seu lado, convide Jesus. Fala mais forte, meu irmão, convide Jesus para entrar na sua casa todos os dias. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui já convidou? Glória a Deus. A palavra diz que enquanto Marta servia, Maria então sentou-se aos pés do mestre, e aquilo de certa maneira gerou um incômodo no coração de Marta. Eu fico conjecturando que talvez Jesus não foi a única pessoa que um dia foi convidada a entrar naquela casa. Outras pessoas também ali entraram, e possivelmente Marta, juntamente com Maria, serviam essas pessoas. Por isso há um certo desconforto no coração daquela serva, que começa a se incomodar porque sua irmã não está lhe ajudando, não está se posicionando a fazer aquilo que elas tinham por costume de fazer, servir as pessoas. Ela não percebera que Maria estava sentada aos pés de Jesus, porque ela tinha percebido que Jesus não era qualquer convidado. Não era um convidado mais um convidado aleatório. Jesus era o convidado. Mas de certa forma, aquilo gera uma certa desconforto, um impacto na vida de Marta, quando na realidade Maria queria apenas ser impactada pela voz daquele que é o pão vivo que desceu dos céus. Às vezes a gente pensa diante do ministério, a gente pensa diante da jornada cristã, principalmente, pastor Lama, quando a gente se posiciona em ministérios como 5 pães e 2 peixinhos, ministério de compaixão, graça, que a gente está indo servir as pessoas, mas a realidade, quando a gente entrega o pão, Deus está ministrando aos nossos corações. E Maria percebeu rapidamente que servir ao Senhor, sim, poderia ficar em algum momento ali num segundo plano, porque naquele momento, mais uma vez, o pão vivo que desceu dos céus entrou na casa e estava se disponibilizando a alimentar aquelas pessoas que ali estavam. Quando nós encontramos Jesus, nós enfim descobrimos a nossa verdadeira identidade. Lembra que eu falei que é possível que tenha sido costume de Marta e Maria servir outros convidados, mas diante de Jesus, Marta descobriu
o seu verdadeiro RG, sua verdadeira identidade. A identidade dela era de serva, sim, Maria descobriu, mas também era uma identidade de adoradora. Qual a identidade que foi descoberta sobre a sua vida no momento em que você conheceu Jesus? E aqui eu falo de ministério, seja quando Deus mostrou a você que contribuiria no louvor, ou na mídia, ou na cantina, ou no Hope, ou no pastoreado, ou qualquer outro ministério. Mas existe um chamado que é comum para todos nós. E esse chamado e essa identidade é de filhos e filhas de Deus. No momento em que você e eu nos deparamos com Jesus, nos lançamos imediatamente aos seus pés. Ele transforma a nossa vida, nossa história, nosso caráter e nossa identidade. E aqueles que caminhavam para um caminho de trevas são chamados para o reino do Filho do amor de Jesus Cristo. E agora são filhos de Deus. Diga para quem está do seu lado assim: a sua identidade é 7327, não. Diga assim: a sua identidade é de filho de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Ali estão dois princípios básicos do cristianismo, personificados em duas mulheres. Marta, simbolizando o serviço, Maria, simbolizando a adoração. Os dois são igualmente importantes. Servir é importante. E que privilégio que nós servimos a Deus servindo as pessoas. Adorar é importantíssimo. Fazer como nós fizemos no início desse culto, levantar as nossas vozes, levantar as nossas mãos, o coração bater mais forte, dizendo: Senhor, receba a minha adoração em forma de canção. E ainda que meus pecados possam impedir, Senhor, dessa adoração passar desse teto, o Teu Espírito Santo leva com gemidos, ainda que inexprimíveis, e chega como aroma suave às narinas do nosso Deus. Você é servo e você é adorador. A gente só precisa perceber em que momento tal função vai ficar ainda mais em evidência. Pastora Cléo, me permita revelar uma situação que acontece nos ensaios do louvor. Vez por outra, eu já fiz parte do Ministério do Louvor, e talvez só quem é muito novo no Ministério do Louvor ainda não viveu isso. Não são poucas as vezes que a gente vem para os ensaios, Patrick, George, Lucas, Vado, os irmãos que cantam, com o coração preparado, estudado, para cantar um louvor, para passar o ensaio, passar o hino, preparar todo o louvor para a igreja. E repentinamente a pastora diz assim: olha, hoje é dia de escolher a melhor parte, sentar aos pés daquele que é o pão vivo que desceu dos céus, Jesus Cristo. E quantas vezes eu não vi nos ensaios aqui o manifestar da glória de Deus, pessoas orando, falando com o Senhor, as lágrimas rolando, línguas acontecendo, vidas sendo transformadas, porque as pessoas perceberam que existe um momento de adorar, mas existe também um momento de servir, existe um momento de servir, mas existe também um momento de adorar. Elas adoram através do ensaio, mas adoram também através de suas vidas no altar. São muitos os sacrifícios envolvidos, especialmente nesse ministério,
que muitas vezes é tão atacada, e eu não estou falando que uma pessoa específica, mas eu falo num contexto mais geral de igreja, espalhada por todo mundo, é um ministério de louvor, geralmente sofre muitos ataques, porque ele é o responsável para levar a igreja em adoração. E só ensaio não resolve a vida, não é isso, pastora? É preciso ter uma vida na presença de Deus e entender que tem hora de servir e tem hora de adorar. Aprenda o que Jesus quer fazer na sua vida e tem para fazer na sua vida naquele determinado tempo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para tudo, debaixo dos céus e acima da terra. Há tempo de viver, há tempo de morrer. E o grande Correlê, o ensinador da palavra, vai falando sobre os vários tempos. O que não há tempo é de voltar atrás. Não há tempo de retroceder. O tempo sempre é de avançar. Afinal de contas, a linha de chegada espiritual está prestes a chegar para cada um de nós. Diga para quem está do seu lado: aprenda com Jesus. Diga mais forte, meu irmão: aprenda com Jesus o que Ele quer para você nesse exato momento. Pode ser que Ele queira para você abrir uma porta numa faculdade. Posso ouvir um amém? Dos jovens especialmente. Pode ser que o tempo agora que Jesus quer para você é que você se posicione servindo ainda mais. Posso ouvir um amém? Pode ser que seja um tempo de Jesus sobre a sua vida para ainda mais renúncia. O importante é você entender o tempo de você parar o que você está fazendo, se colocar aos pés do Senhor e poder adorar na sua doce e santa presença. Quando Maria reconheceu a sua verdadeira identidade, assim como nós conhecemos a nossa identidade diante do conhecimento libertador da palavra que há contida no Evangelho, ela se lança aos pés de Jesus em adoração. Eu lembro de uma outra figura bíblica que também se lança aos pés, não de Jesus, mas de um mestre. Paulo, lá em Atos, no capítulo 22, versículo 3, relata que ele estava aos pés de Gamaliel, grande conhecedor da palavra de Deus, e com ele aprendia as verdades a respeito da sã doutrina. Sim, aos pés de Jesus, que é o único digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Você pode dizer amém? Nós o adoramos. Mas existem oportunidades que Deus coloca sobre as nossas vidas para estarmos perto de pessoas que acumularam conhecimento, especialmente a respeito da palavra de Deus, e que podem nos ensinar a respeito dessa palavra. Seja aos pés de Jesus para o adorar, seja aos pés de grande mestre, não para adorar, mas para aprender, que possamos sempre ter a humildade em nossos corações. Afinal de contas, todos nós devemos ter um coração completamente ensinável. Voltando para o contexto da entrada de Jesus na casa de Maria e Marta, eu não sei se você se apercebeu, mas esse desconforto me parece muito uma disputa, especialmente partindo da Marta para com Maria. E parece que o ambiente está meio carregado. Jesus, ela vai intervir junto a Jesus. Você não está vendo? A gente deveria estar lhe servindo, eu estou aqui conjecturando. Nós duas em igualdade de condições, mas ela desejou ficar aos teus pés. E Jesus afirma para ela: Marta, Marta, você está muito angustiada, você está atribulada, você está muito ansiosa. Maria escolheu a melhor parte. Esse é o momento de não me alimentar. Eu estou aqui para alimentar cada um de vocês. Aquele clima parece ser um pouco pesado,
E eu, por muitas vezes, me perguntei, onde é que está Lázaro nessa história? Afinal de contas, essas são as irmãs de Lázaro. São Marta e Maria, as mesmas escritas em João no capítulo 11, quando Lázaro morre e ressuscita, e as mesmas escritas na outra passagem que nós lemos em João 1, do 1 ao 11. A Bíblia não afirma categoricamente onde Lázaro está. E em Apocalipse 22, a Bíblia nos adverte que nós não devemos nem colocar, nem tirar, seja um tio ou uma vírgula do que está contido na palavra. Porém, diante do cenário do silêncio da passagem sobre Lázaro estar ausente, a gente pode conjecturar. E na minha conjectura, Lázaro não estava naquela casa naquele dia. Que pena. Jesus é convidado por Marta para entrar na casa, a personificação do serviço. Jesus recebe aos seus pés Maria, a personificação da adoração. E o clima não está muito legal entre as duas. Lázaro representa um terceiro princípio de um relacionamento para com Deus, que é fundamental na vida do cristão, e é a comunhão. Todo mundo lembra quem é Lázaro, sim ou não? João capítulo 11 afirma a história desse amigo pessoal de Jesus. No versículo 1 diz que Lázaro ficou doente. No versículo de número 3, Marta e Maria mandam chamar Jesus. No versículo de número 19, a casa já está de luto. A coisa acontece extremamente rápido. Lázaro já havia morrido. Em alguns versículos anteriores, Jesus parece demorar. Porém, o nosso Jesus não trabalha com o tempo de 24 horas como nós trabalhamos. Ele nem chega cedo, nem chega tarde. Jesus chega na hora certa. Diga para quem está do seu lado: Jesus não chega cedo, nem chega tarde. Ele chega na hora certa. Ele já chegou na tua vida, dá um glória a Deus aí. Aí Jesus fala com os discípulos, né? Olha, essa doença não é para a morte. Mas Jesus, o povoado está daqui a uns dias de distância. Calma, rapaz. Tomé, aqueles que chamam de incrédulo, né? Vamos morrer por Jesus. Tomé é outro. Um dia eu prego sobre Tomé aqui, que às vezes é achincalhado, mas ele tem qualidades importantes, viu? O cara que estava disposto a morrer por Jesus. No versículo de número 20, olha que interessante que diz, lá em João 11, 20. Coloca aí, minha irmã, por favor. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Marta é agoniada. Ela não vai esperar por Jesus. Ela corre atrás de Jesus. Ela é ansiosa. Já está descrito lá em Lucas, onde nós lemos. E onde é que Maria está? Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Posso conjecturar mais uma vez? Eu fico imaginando que Maria está sentada no mesmo lugar onde antes ela estava sentada aos pés de Jesus. E pensando assim: um dia o mestre esteve aqui e eu estava sentada aos seus pés. Eu tenho a absoluta certeza que Ele não nos abandonou. Eu vou esperar. Marta está querendo que a coisa aconteça logo. Corre atrás de Jesus. E Maria parece ser uma certa insensibilidade. Eu até imagino que Marta deve ter pensado isso, né? Nosso irmão morrendo e tu aí sentada de novo. De novo essa história. E Maria pensando, né? Ele vai voltar. E quando ele voltar, até o que está morto vai ressuscitar. É mais ou menos uma alegoria do que vai acontecer quando ele voltar.
ele vai voltar. E tudo que estiver morto vai ressuscitar. E alguns dos ressurretos subirão aos céus de glória, e outros descerão para o inferno. Diga misericórdia. Continue na posição, se você é um adorador. Continue no teu lugar, se Deus te chamou para adorar. Só saia do seu lugar se Jesus mandar. No versículo 28 e 29, coloca aí, minha irmã, 12, 28 e 29. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre mandou te chamar. Aí ela diz: agora eu me levanto. Agora eu saio do lugar onde um dia eu adorei. Se ele mandou, eu sigo a sua voz. No 29 diz: assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Diga para quem está do seu lado assim: fique no seu lugar, até o momento em que Jesus falar com você. Quando ele lhe chamar, meu irmão, vá-se embora. E no dia, viu, Jair, que eu estiver morrendo, ela disse que a gente vai morrer junto. Até hoje eu não quero mais andar de avião junto com ela, porque morrer junto eu já penso logo em avião. Aí Jesus está do outro lado: vem, Bruno, eu morrendo daqui a uns anos, viu, meu irmão, lá na frente, não precisa ser agora não, viu? Vem, Bruno. E eu: Jesus, tu me chamou, eu vou me embora. Se me chamar de volta, vai ter problema, viu? Não me chame de jeito nenhum. Se o mestre estiver chamando, aí eu saio desse corpinho e vou para um novo corpo glorioso. A história continua. Jesus chega até o local onde Lázaro havia sido sepultado. E ele diz assim: ó, remove a pedra. Aí Marta, angustiada: mas Jesus, já faz 4 dias, cheira mal. Guarde isso que eu vou lhe falar. Já está fedendo. Sem Lázaro, o negócio fica fedendo. Lázaro representa a comunhão. Sem comunhão, mau cheiro. Sem comunhão, confusão dentro de casa. Lázaro é o que dava liga. É aquele que provavelmente dizia: Marta, peraí, rapaz, Jesus está aqui. Deixa tua irmã adorar. Maria, Jesus está aqui. Deixa tua irmã servir. Vamos juntos adorar. Mas na ausência dele, a confusão aconteceu. Na ausência dele, o fedor subiu. Afinal, ele estava morto. Jesus manda remover a pedra. Diz: Lázaro, sai para fora. E quem sou eu para corrigir ortograficamente Jesus? Sai para fora e acabou-se. Se ele mandou sair para fora, entrar para dentro, pouco importa, subir para cima. Se ele disser assim na hora da subida: suba para cima, aí tu: eita Jesus, subir para cima é... Aí tu fica. Ele vai dizer: tu é professor de português? É, fica. Desce para baixo então. É. E o cara vai invocar Jesus, vai ficar arretado com você. E aí? No momento final: sai para fora, Lázaro. Lázaro ressuscita. Posso ouvir um glória a Deus? E a Bíblia volta a falar sobre Marta, Lázaro e Maria, exatamente no capítulo posterior à da morte e ressurreição de Lázaro. Só 3 vezes a Bíblia fala sobre Lázaro, sobre Maria e Marta, e 2 vezes sobre Lázaro, no contexto junto com Jesus. Lá em Lucas, Lázaro não está na casa, está Marta e Maria. Agora em João 11, Marta e Maria estão vivas em luto e Lázaro está morto. E chega o capítulo 12. Aquele que representava a comunhão recebe Jesus em casa. Olha o que está escrito em João 12, 1.
Vai deixando aí, tá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. E deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus vai numa casa, Ele tem desejo de ir nessa casa sempre. Jesus já foi na tua casa? Ele, além de permanecer, se um dia você permitiu que Ele saísse, Ele tem um desejo de voltar. Assim como Ele voltou para a casa da nossa irmã hoje. Posso ouvir um glória a Deus? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Lázaro agora está em casa. Que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Verso 2. Então ofereceram-lhe um jantar. Jesus dava prejuízo, meu irmão. Acaba comia. Na casa de quem fosse. Ele ia. Parecia um certo pastor. Da cabeça um pouco mais avantajada. Né? Parecia. Ele estava lá. Ofereceram-lhe jantar. Marta resmungava, sim ou não? Sim ou não? Não. Marta servia. Você vai ler toda essa passagem e não vai ver Marta mais brigando com ninguém. Ela estava fazendo a mesma coisa que ela havia feito lá em Lucas. Só que dessa vez ela não resmungava. O serviço era bem feito e ela não estava preocupada em quem estava aos pés do Senhor. Ela servia e não reclamava. Lázaro era um dos convidados, assentado à mesa com Jesus. Mesa, comunhão. E Maria, verso 3. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, que é um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. Deixa eu fazer uma revelação para você aqui. Onde existe comunhão, o serviço é potencializado. E a adoração, ela é maximizada. Eu vou explicar com outras palavras. Quando estava na ausência da comunhão personificada em Lázaro, havia confusão entre as duas irmãs, a serva e a adoradora. Agora que o representante da comunhão está sentado à mesa junto com Jesus, Marta serve sem reclamar. E aquela que estava aos pés do Senhor, agora não está mais somente aos pés do Senhor. Ela pega um vidro de nardo puro, um dos perfumes mais caros da época, quebra aos pés de Jesus. E deixa eu falar outra coisa para você. Na ausência de Lázaro, que havia confusão ou havia fedor, na presença de Jesus e o representante da comunhão, aquele que dava liga naquela família, aquele que unia aquela família, quando um adorador começa a adorar, a casa enche-se com a fragrância dessa adoração. Diga comigo, quem reclamava, ao servir, não reclama mais. Quem adorava, adora ainda mais. E deixa eu declarar sobre a sua vida, quando você adorar ainda mais, outras pessoas serão impactadas pelo bom perfume de Cristo que há sobre a sua vida. Você percebe que só servir não é suficiente? É bom, glória a Deus. Você percebe que só adorar também não é suficiente? É bom, sim ou não? Maravilhoso. Mas não é suficiente na vida do crente. Para um relacionamento íntimo com o nosso Deus, é preciso, diga comigo, servir, adorar e ter comunhão.
Eu declaro sobre os ministérios dessa igreja, sobre os PGs dessa igreja, sobre as famílias dessa igreja, serviço, adoração e comunhão. Pessoas assentadas à mesa, ouvindo o mestre ensinar, e de repente um perfume maravilhoso entra nas narinas de todos, e as pessoas ficam impactadas pela adoração que ali foi potencializada, pela presença daquele que dá liga àquela família. Existem pessoas que têm esse talento, sabe? A pessoa que existe dois irmãos, não se falam os dois irmãos, aí chega ele e abraça os dois. A pessoa que está em um ministério e existe um outro ministério e parece que os ministérios não se bicam, parece uma disputa, mas aí chega aquele que consegue colocar todo mundo assentado à mesa e faz com que tanto um ministério cresça quanto o outro cresça. Afinal de contas, não há divisão que possa acontecer em nossas vidas que seja maior do que a união que Cristo quer proporcionar em nós. Eu já falei aqui, torno a repetir. Essa igreja é uma bênção, diga glória a Deus. Mas a Assembleia de Deus é uma bênção. A presbiteriana é uma bênção, a batista é uma bênção. E quando a gente subir, meu irmão, não vai haver doutrina humana que poderá nos separar de um abraço fraternal com nosso irmão, ainda que ele tenha um costume um pouco diferente do nosso, e a gente se alegrar com ele e dizer, tá vendo, eu estava certo, e ele do outro lado dizendo que quem estava certo era eu, mas na realidade estava todo mundo indo para os céus de glória. Costume, doutrina é só questão humana, mas o mais importante é uma vida de fé diante da palavra verdadeira que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se a igreja tiver esses princípios, eu creio que assim como a nossa, ela é uma bênção, e assim como a nossa, ela subirá juntamente conosco. Você fica feliz com isso? Quanto mais igrejas abertas, menos bares abertos, diga glória a Deus. Menos boca de fumo aberta, meu irmão. Menos prostíbulo aberto. E Jesus sendo glorificado na vida dos crentes que ouvem e adoram verdadeiramente o Senhor. Mas não termina aí, termina em um versículo bem interessante. Apesar da comunhão estar presente e ela conseguir fazer com que serviço e adoração sejam potencializados, nada disso impediu dos inimigos da igreja se levantarem nessa ocasião. O primeiro deles, algum travestido de servo de Jesus, Judas Iscariotes, aquele que viria trair Jesus. Quando Maria quebra o vaso, o cheiro do perfume incensa a casa, onde havia fedor e confusão, passa a ter adoração e comunhão. Aquele homem se revolta e diz, olha, a gente deveria ter vendido esse perfume. A gente deveria ter dado aos pobres. E a Bíblia afirma categoricamente que por ser o tesoureiro do ministério, Judas não estava preocupado com os pobres. Afinal, ele carregava a bolsa e tirava algumas ofertas para o seu benefício próprio. Outra contenda se levanta externa. Infelizmente, mesmo diante da adoração, da comunhão e do serviço. Abre aí versículo 9, 10 e 11 para a gente encerrar. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Que massa, que bênção. Jesus estava na casa, as pessoas foram ver Jesus e foram ver Lázaro, que havia ressuscitado. Só que acontece uma coisa diante disso, no versículo de número 10. Os chefes dos sacerdotes tramaram para matar Lázaro.
mesmo com o serviço, com a adoração e a comunhão. Você pensa que não vai ser atacado, não é, meu irmão? Mesmo aos pés de Jesus, você acha que é melhor que Lázaro? Ah, Jesus, mas eu sirvo tanto. Mas Jesus, eu adoro tanto. Eu tenho tanta comunhão contigo e com a igreja. E tem gente querendo me matar. Ah, sei disso não. E Lázaro? Amigo íntimo de Jesus. Nós somos melhores que ele. Ainda assim, se levanta pessoas enviadas, pastor Cássio, pelo inferno, para tentar nos distrair e tirar do serviço, da adoração e da comunhão. Diga comigo, está repreendido. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito e diga assim: eu sirvo, eu adoro e eu tenho comunhão. Diga assim forte para o inferno ouvir, meu irmão. E não há diabo no inferno que vai me parar. Você pode dar uma glória a Deus? Versículo 11 para encerrar. Pois, sabe por que eles estavam perseguindo Lázaro, tramando matar? Porque, por causa do que ocorrera com ele, o que? A ressurreição dele. Muitos estavam se afastando. Se afastando de quem? Dos sacerdotes mentirosos. Muitos estavam se afastando de quê? Do evangelho que é mentiroso. Muitos finalmente abriram os seus olhos, pastor Cássio, e disseram assim: oxê, esses caras nos ensinaram a vida toda, só que agora a gente está vendo um Jesus que senta à mesa com pecadores. Uma pecadora derrama bálsamo no pé dele, enxuga com os cabelos. A outra está servindo ele e ele ainda ressuscita a morte. Esse é o Deus verdadeiro. Se afastaram do pecado e começaram a crer em Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, que por causa da tua ressurreição, que por causa do teu milagre, que por causa da tua vida no altar diante do Senhor, muita gente vai abandonar o pecado e a mentira e passar a crer em Jesus. Mas é por causa, Paulo, do testemunho de transformação de Deus em nossas vidas, não é por causa de nós. Porque por nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Fica de pé comigo nessa noite, meu irmão. Eu não fiz isso, viu, pastor, porque o senhor subiu não, viu? Acabei mesmo. Tá brincando, né? Meus irmãos, quanto serviço o pastor Lama há para fazer. A seara é grande e são poucos os trabalhadores. Jesus diz: orem para que o Senhor da vinha mande mais ceifeiros. Vamos orar para que mais pessoas cheguem nesse lugar, para a grande colheita que está por chegar. Quanto a gente ainda tem por adorar em nossa vida. A gente adora na quinta-feira do clamor, mas na sexta-feira, quando não tem culto no nosso trabalho, a gente adora também. E quando a gente vai na praia, a gente adora também. E quando chegar o domingo e a gente se reunir nesse altar, a gente adora mais uma vez, mais duas vezes. E quando chegar o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, 2025, ou até Jesus voltar, a gente vai continuar adorando. E enquanto a gente serve e adora, mesas vão ser abertas nessa igreja. Eu declaro que depois os oi, vidas e PGs serão abertos, mesas serão abertas, lugares serão abertos. Lázaro estará na casa e Jesus, que ressuscitou a comunhão, também estará. Se você acha que a tua casa
Diminui aí só um minutinho. É pequena demais ou simples demais para receber um PG. A tua casa, quem te deu foi Deus. Abre, meu irmão. Abre, porque você vai ser o Lázaro. Você vai ser o representante da comunhão, que vai servir essas pessoas e levá-las ao altar da adoração. E diante desse cenário, eu creio que a 30, a 60 e a 100 por um, a colheita, através do serviço, adoração e comunhão, chegará sobre nós, em nome de Jesus.